Décimo item da pauta, processo número 00058 037841/2016-82. Interessado: concessionária do Aeroporto Internacional de Confins, S.A. Assunto: alteração do contrato de concessão. Diretor-relator: Hélio Paes de Barros Júnior. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, o Dr. Guilherme Mota, representante da concessionária do Aeroporto Internacional de Confins, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. O processo foi instruído em 11 de abril de 2016 para tratar pedido da concessionária do Aeroporto Internacional Tancredo Neves Confins, BH Airport, que foi encaminhado à agência por meio do ofício BH-DIN 0063-2015, o qual solicita dilação de prazo da fase 1B do contrato 002 ANAC 2014 SBCF. O aludido ofício descreve os eventos ocorridos desde o início da eficácia do contrato, 7 de maio de 2014, enfatizando os problemas enfrentados no licenciamento ambiental, ou seja, obtendo das licenças prévias LP e de instalação LI e operacional LO. Ao término do documento, a BH Airport pleiteia a readequação do cronograma da fase 1B, solicitando que sua conclusão seja considerada como 30 de novembro de 2016, ao invés de 30 de abril de 2016. A seguir, a instrução processual apresenta o memorando número 33, GIOS SRA ANAC. Neste memorando, a Gerência de Investimentos e Obras da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, descreve os acontecimentos na aprovação do anteprojeto referente às obras relativas a investimentos estabelecidos no contrato de concessão. Em função das informações disponíveis nos autos, em janeiro de 2016, a SRA expediu o ofício número 10/2016, endereçada à Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana, SUPRAM-CM, que é o órgão ambiental estadual competente para emitir o licenciamento ambiental pretendido para obter dados e documentos comprobatórios dos fatos alegados pela concessionária, bem como eventuais informações adicionais que contribuíssem da análise do pedido. Desse interim, mediante o ofício BH-DIN 022/2016, de 21 de março de 2016, a concessionária apresentou seu planejamento detalhado para as entregas da fase 1B. Em 16 de junho de 2016, em resposta à solicitação de informações da SRA, a SUPRAM-CM encaminhou vários dados por meio do ofício número 27/2016, SEMAD-SUPRAM-CM DAO-SEI 048-314. Contudo, após análise da área técnica, o órgão ambiental estadual foi novamente diligenciado por meio do ofício 29/2016 GOI SRA ANAC, cujo excerto de seu teor é: desta forma, valho-me do presente para solicitar complementarmente cópias digitalizadas de todos os documentos e processos em poder deste órgão que estejam relacionados à análise do mencionado pedido de alteração da titularidade ou que tenham se originado a partir do mencionado documento. Fecha aspas. Em resposta a essa diligência, a SUPRAM-CM endereçou os dados complementares em 12 de julho de 2016. De posse de todas as informações e dados obtidos junto à SUPRAM-CM e junto à BH Airport, a Gerência de Outorga de Infraestrutura Aeroportuária emitiu a nota técnica número 29, de 6 de setembro de 2016. Nesta nota técnica, a Gerência de Outorgas concluiu pelo deferimento parcial do pedido, reconhecendo como risco do poder concedente unicamente o período de entrada do pedido de alteração da titularidade da LP, até sua efetiva expedição, o que totalizou 161 dias de postergação do prazo de término da fase 1B, alterando-o para 8 de outubro de 2016. Considerando o entendimento da GOI SRA, mediante a nota técnica número 30 de 2016, de 21 de setembro, analisou os impactos da dilação proposta nas infraestruturas contratuais obrigatórias da fase 1B impactadas com uma mora na obtenção da LP. Neste documento, a GIOS SRA apontou que os investimentos obrigatórios que deveriam sofrer alteração de prazo de conclusão eram: novo TPS 2, englobando o atendimento
ao nível de serviço estabelecido no apêndice B do anexo 2 para o aeroporto. Estacionamentos, sistema viário e calçadas associadas às alterações e construção dessas infraestruturas, ponte de embarque A029 do TPS-1 e sua respectiva posição de estacionamento de aeronave até a conclusão da obra do TPS-2, parte do saguão e da sala de embarque do TPS-1 nos locais de ligação com o novo TPS-2 e parte do pátio 2 e as respectivas posições de estacionamento de aeronaves contíguas ao novo TPS-2. Concluídas as análises técnicas, a SRA propôs a celebração de termo aditivo ao contrato número 02, ANAC 2014 SBCF, no qual se estabelece novo prazo de entrega para os investimentos apontados na nota técnica número 30. Fato subsequente, endereçou os autos para análise jurídica. Nesse contexto, a Procuradoria Federal junto à ANAC, mediante o parecer número 00462, de 7 de dezembro de 2016, ponderou não existirem óbices à celebração do termo aditivo, mas recomendou que a SRA comunicasse ao concessionário a proposta pretendida para que ele se pronunciasse. Nesse cenário, a SRA, mediante o ofício número 38-SEI 0285756, comunicou a BH Airport sobre seu entendimento e razões sobre o pedido formalizado pelo documento que instruiu o processo. Em resposta, o concessionário enviou à SRA o documento BH-PRE 010 de 2017, de 18 de janeiro de 2017. Por fim, o processo em epígrafe foi sorteado na sessão pública de 15 de março de 2017 e recepcionado pela relatoria dessa diretoria. É o relatório, senhor. Quero convidar o doutor Guilherme Mota, representante da BH Airport. O senhor tem um prazo de 15 minutos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. O microfonezinho aí. Pois não. Tá, então, repetindo. Pois não, tem que já. Boa tarde, senhores diretores, senhora Ana Mota, secretária-geral, senhor procurador Gustavo Albuquerque. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de manifestar aqui nessa reunião. Não são todas as agências, eu já trabalhei em outros projetos de concessão de serviços públicos, não são em todas as agências que a gente tem, o concessionário tem essa oportunidade de se manifestar nesse último momento a diretoria do órgão. Não penso até em me alongar, pois entendo que nos autos estão todos os elementos do processo que permitem demonstrar que a concessionária evitou todos os esforços na plena consecução do objeto da fase 1B do contrato de concessão. Entendemos que, inclusive, em alguns pontos, fomos além de nossas obrigações. Fato é que a concessão se iniciou com uma movimentação de passageiros que superava a capacidade instalada do aeroporto, causando desconforto e atraso aos seus usuários. O remédio previsto no contrato de concessão para prover capacidade do sistema eram justamente as obras da fase 1B do contrato. Iniciamos enfrentando problemas com licenciamento ambiental, conforme já relatado no relatório lido pelo nosso diretor-relator. Tendo rigoroso órgão ambiental passado por uma greve, chamada de Operação Padrão, por vários meses, mais especificamente entre agosto de 2014 e março de 2015. Isto atrasou por vários meses o nosso processo de licenciamento ambiental e, consequentemente, o início da maior parte das obras da fase 1B. Ainda durante o período de operação padrão por parte do órgão ambiental, a concessionária fez contratações e autorizou o início de confecção de partes das estruturas metálicas. Concedida a licença, foram implantados até 3 turnos de trabalho, várias empresas trabalhando simultaneamente para a consecução do objeto. Apesar das dificuldades relatadas nos autos, com as obras inacabadas do Poder Público, anexo 3 do contrato de concessão, e o início da estação chuvosa, as obras foram concluídas com êxito e em prazo recorde. Toda a agilidade vista na construção também foi levada no ambiente formal. O novo terminal de passageiros, TPS-2, iniciou suas operações no início do mês de dezembro de 2016 com toda a documentação requerida, destacando-se a licença ambiental de operação, LO, e o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB. E houve algum prejuízo aos passageiros? Pergunta. E também aqui podemos ver que a concessionária foi além de suas obrigações. Pelo contrato de concessão, os passageiros tão somente veriam aumento na capacidade no aeroporto com a conclusão das obras da fase 1B. Isso seria em abril de 2016. Ocorre que a concessionária optou por meios próprios em iniciar a operação do antigo terminal de aviação geral, rebatizado de Terminal 3, já em setembro de 2015, adicionando uma capacidade de movimentação de até 4 milhões de passageiros ao ano, 7 meses antes da data contratualmente prevista.
o crescimento da satisfação dos passageiros com o aeroporto foi subindo gradativamente, o que pôde ser verificado tanto na pesquisa de satisfação do contrato de concessão, gerenciada aqui na SRA pela GQS, como na pesquisa da SAC, atual SINAC, conduzida pelo Ministério dos Transportes, com fins que no segundo trimestre de 2014, quando foi assinado o contrato de concessão e dada a eficácia da ordem de serviço, era um verdadeiro patinho feio. Sua nota era de 3,34. O patinho feio do segundo trimestre de 2014 virou um cisne em 2017, finalmente onde atingimos 4,49 na pesquisa da SAC. E, por fim, diante de todo exposto, nos autos e todo o arquivo já, todas as nossas petições feitas, peço que sejam reconhecidos os pedidos feitos pela concessionária nos autos do processo e que a data de conclusão das obras seja reconhecida como compatível com as obrigações advindas do contrato de concessão. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de manifestar-me e, principalmente, me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que Vossas Senhorias tenham sobre o processo em questão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Diretores, se alguém quer colocar alguma coisa, alguma dúvida? Não? Nada? Por favor, diretor Paes, o voto do senhor. Eu dividi o meu voto em alguns tópicos, eu vou lê-los aí só para... Do contrato. Preconiza o contrato 02 de Confins que existem duas fases denominadas 1 e 2 na execução contratual. A fase 1 refere-se a ações, procedimentos e investimentos obrigatórios expressos em contrato. Somente após a conclusão desta fase é que se inicia a fase 2, que seria a operação normal da infraestrutura aeroportuária mediante critérios de desempenho. A fase 1, como descrito no contrato, foi estruturada em duas subfases, Alfa e Bravo. A primeira dessas subfases, a subfase Alfa, refere-se à transferência da gestão aeroportuária da Infraero à concessionária e a outra, subfase Bravo, refere-se à realização de investimentos obrigatórios. Ambas as fases iniciam-se com a eficácia do contrato, que ocorreu em 7 de maio de 2014, por meio da publicação do extrato da ordem de serviço no Diário Oficial da União. Outro aspecto que merece destaque é o fato da cláusula 2.33 do contrato de concessão estabelecer que eventuais atrasos por parte do poder concedente devem ser acrescidos ao prazo previsto para o término da fase 1 Bravo, que é 30 de abril de 2014. Nessa direção, o contrato, abre aspas, na seção 1 dos riscos do poder concedente, fecha aspas, determina: constituem riscos suportados exclusivamente pelo poder concedente que poderão ensejar revisão extraordinária nos termos deste contrato, 5.2.12. Atraso nas obras recorrentes da demora na obtenção de licenças ambientais, quando os prazos de análise do órgão ambiental responsável pela emissão das licenças ultrapassarem as previsões legais, exceto se decorrente de fato imputável à concessionária. 5.3. Salvos os riscos expressamente alocados ao poder concedente no contrato, a concessionária é exclusiva e integralmente responsável por todos os demais riscos relacionados à presente concessão. Por fim, importante ressaltar que os atrasos decorrentes de atos de gestão do contrato, em sentido amplo, serão imputados exclusivamente à concessionária, exceto aqueles expressamente previstos em contrato que se referem ao poder concedente, como, por exemplo, a demora na obtenção de licenciamento ambiental. 2 fatos alegados. De acordo com o ofício BHA-DIN 0063-2015, que instruiu o processo, a concessionária alega: quanto ao licenciamento ambiental. Com relação ao licenciamento ambiental, a resolução CONAMA, número 237, 19 de dezembro de 1997, estabelece, no seu artigo 5º, que compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades. Inciso 4, delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio. Artigo 8º, o poder público, no exercício de sua competência de controle, expedirá os seguintes licenças: licença prévia, LP, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases da sua implementação. Licença de instalação, LI, autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constitui motivo determinante.
E 3. Licença de operação, LO, autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Artigo 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, LP, LI e LO, em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 meses a contar do ato de protocolar o requerimento até o seu deferimento ou indeferimento. Assim, percebe-se que o órgão competente para processar o licenciamento ambiental é o órgão estadual, que no caso é a Superintendência Regional de Meio Ambiente Suprama, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Ademais, nota-se também que o licenciamento ambiental é composto por licenciamento prévio, que aprova a concepção da obra a ser executada, de instalação, que autoriza a execução propriamente dita, e de operação, que libera o empreendimento para uso. Percebe-se ainda que, segundo esta norma, existe um rito processual estabelecido que deve ser perseguido e que os prazos para análise dos licenciamentos necessários devem ser de, no máximo, 6 meses. Todavia, seguindo orientações expressas pelo órgão ambiental competente, previamente aos procedimentos de licenciamento ambiental, foi necessária a mudança de titularidade de todas as licenças já concedidas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero para a concessionária BH Airport. Assim, no caso específico do novo terminal de passageiros, o licenciamento ambiental prévio, LP, que demandaria 10 dias corridos, conforme disposto no artigo 22 da Lei do Estado de Minas Gerais, 14.134, de 30 de janeiro de 2002, abaixo transcrito, do tempo e do lugar dos atos processuais, artigo 22, inexistindo disposição específica, os atos do órgão da autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem serão praticados no prazo de 10 dias. Porém, conforme documentos apensados ao processo, a partir de agosto de 2014, os servidores da Suprama iniciaram condutas de cunho grevista, dificultando o bom andamento de suas atividades. Assim, e mesmo com a operação padrão, a concessionária protocolou o pedido de transferência da titularidade de todos os licenciamentos existentes em 29 de outubro de 2014. Segundo a concessionária, apesar de todos os esforços dedicados, a licença prévia com a titularidade transferida somente foi concedida em 30 de abril de 2015, ou seja, 183 dias após a formalização da solicitação junto à Suprama. Já a licença de instalação foi concedida em 29 de setembro de 2015, sendo que seu pedido foi protocolado em 13 de maio de 2015, ou seja, 139 dias depois. Como se percebe, o licenciamento ambiental para a execução das obras sofreu atraso considerável. Assim, a concessionária se baseia na cláusula 5.2 do contrato e solicita que tal atraso seja enquadrado como risco do poder concedente, motivando desta forma a postergação do término da fase 1 Bravo. Em síntese, a concessionária informa que somente obteve as condições necessárias para solicitar o licenciamento prévio em outubro de 2014, cerca de 6 meses após a eficácia do contrato, como descrito no item anterior, e que, apesar de todos os seus esforços, sejam eles de articulação junto ao governo de Minas Gerais ou jurídicos, a emissão da licença prévia ocorreu em abril de 2015 e, em sequência, a licença de instalação somente em setembro daquele mesmo ano. Portanto, em função deste atraso, ocorrido em razão do poder concedente, requer a readequação do prazo da fase 1B. Quanto ao termo aditivo proposto pela SRA, de acordo com os autos, após analisar todas as alegações e documentos presentes no processo, a SRA afirmou o entendimento no sentido de reconhecer o atraso na emissão do licenciamento ambiental prévio e deferir parcialmente o pedido da concessionária. Ao analisar o licenciamento ambiental prévio, a SRA deferiu o pedido da concessionária, mas atribuiu somente 161 dias de atraso, ao invés de 183, em razão de contagem resultante dos fatos ocorridos e do prazo legal, que é de 10 dias. Já em relação ao licenciamento ambiental de instalação, a SRA não reconhece atraso, pois o prazo legal para emissão da licença de instalação é de 180 dias e o prazo transcorrido foi de 152 dias. Ou seja, segundo a SRA, a data de término da fase 1B deveria ser alterada de 30 de abril de 2016 para 8 de outubro de 2016, para os seguintes investimentos. 1. Novo terminal de passageiro TPS-2, incluindo o atendimento ao nível de serviço para o aeroporto, estabelecido no apêndice B do anexo 2 do contrato de concessão.
2. Estacionamento, sistema viário e calçadas associadas às adequações e construção dessas infraestruturas. 3. Ponte de embarque número 9 do terminal de passageiros 1 e sua respectiva posição de estacionamento de aeronave. 4. As porções do saguão e da sala de embarque do terminal de passageiros 1, nos locais de ligação com o novo terminal de passageiros 2. 5. Fração do pátio de aeronaves 2 contígua ao novo terminal de passageiros 2. Outro ponto analisado pela SRA foi a obra do TPS 1. Segundo aquela superintendência, o investimento que consta do contrato de concessão, anexo 3, obras do Poder Público, item 4, abre aspas, obra de reforma, modernização e ampliação do TPS-1 e adequação do sistema viário, fecha aspas, não deveria ser alvo de deliberação do presente processo, como recomendado pela própria Gerência de Investimentos e Obras, GIOS SRA, da própria SRA, na nota técnica número 3016 do GIOS SRA ANAC, abre aspas, em razão de não estarem contemplados no pleito apresentado pela concessionária, fecha aspas. Da análise jurídica e de mérito do instrumento utilizado. A instrução processual sugere que se utilize a emissão de um aditivo contratual unilateral para ajustar o término da fase 1B, como pedido pela concessionária, postergando esta data para 30 de novembro de 2016, ao invés de 30 de abril do mesmo ano. Porém, analisando-se o processo, emerge a dúvida se a readequação do cronograma não poderia ser enquadrada como um mero ato de gestão contratual em contraponto à formalização acima exposta. A partir dessa constatação, essa diretoria diligenciou a Procuradoria Federal junto à ANAC para maiores esclarecimentos. Mediante o despacho DIR-PB 05.807.61, arguiu-se, abre aspas, é possível juridicamente considerar que a competência para a identificação, motivação e declaração de nova data para a conclusão da fase 1B está inserida no rol das aptidões regimentais da Superintendência de Regulação Econômica, da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos SRA e, por conseguinte, ser tratada como uma atividade de gestão e fiscalização dos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária, fecha aspas. A partir dessa consulta, o órgão de assessoramento jurídico, por meio do parecer 07/2017, opinou que, abre aspas, embora possível, em situações específicas, o reconhecimento da extensão do prazo do âmbito da própria superintendência por meio de procedimento diverso da alteração do instrumento contratual, a forma como foi formulado o pedido pela concessionária nos presentes autos, bem como sua respectiva avaliação pela área técnica, implicam verdadeira alteração contratual, o que atrai a competência da diretoria colegiada para a deliberação da matéria, sendo este, ademais, o meio jurídico adequado ao registro das obrigações contratuais, espelhando-se sempre que possível tais alterações no instrumento contratual, fecha aspas. Logo, fica demonstrado que o instrumento adequado para readequar o cronograma da fase 1B é a realização de aditivo contratual unilateral. Quanto à análise jurídica, segundo a Procuradoria Federal junto à agência, a previsão legal para a celebração da alteração contratual unilateral por parte da administração encontra previsão legal na Lei Geral de Concessões, Lei 8.987 de 95, e na Lei de Licitações, 8666 de 93. Sendo revestido de legalidade a realização de alteração contratual como pretendida, a Procuradoria também conclui que a ANAC é competente para viabilizar ajustes no contrato, pois a Lei 11.182/05, artigo 8º e 43, primariamente, e no item 3.2.6 do contrato de concessão número 2, de forma secundária, estabelece que é dever do poder concedente, abre aspas, aprovar os projetos, planos e programas relativos à implantação do aeroporto, bem como exigir as modificações que se revelarem necessárias para o atendimento do PEA, fecha aspas. Ademais, o órgão de assessoramento jurídico destaca que no âmbito interno compete à diretoria colegiada da ANAC a atribuição para aprovar e formalizar a alteração do contrato. Desta forma, não restando dúvida quanto à viabilidade jurídica para implementar a alteração contratual, a Procuradoria destaca a necessária observância ao devido processo legal e, nesse contexto, argumenta que, conforme determina o artigo 44 da Lei 9.874, de 99, encerrada a instrução dos autos do processo administrativo, a concessionária deveria manifestar-se alegações finais antes de prolatada decisão final, o que não tinha ocorrido até aquele momento. Portanto, no intuito de atender ao recomendado pela assessoria jurídica, a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, em 21 de dezembro de 2016, informou a concessionária sobre seu entendimento relativo à adequação do término da fase 1B.
A impetrante, conhecedora do arrazoado da SRA, encaminhou à agência a carta BHA pré-81 de 2017, em 18 de janeiro de 2017, contendo suas alegações finais. Assim, como se depreende do parecer 462 de 2016 da Procuradoria-Geral Federal junto à agência e dos autos subsequentes da SRA, estaram atendidos todos os requisitos jurídicos e formais, sendo a alteração unilateral do contrato de contenção 02 ANAC 2014 de SBCF adequada. Quanto ao pedido, senhores, verificando-se os autos, apura-se que o pedido foi formalizado em 17 de novembro de 2015 por meio da correspondência BH-DIN 63 de 2015. Além do pedido em si, a concessionária justifica sua solicitação na cláusula 5.2.12, risco do poder concedente para a obtenção do licenciamento ambiental, como anteriormente aludido. De fato, percebe-se que o risco alegado somente poderia estar materializado no momento em que não existissem mais óbices da execução das obras, o que aconteceu em 29 de setembro de 2015, com a obtenção do licenciamento ambiental para instalação, LI. Ou seja, somente após a emissão da LI, a concessionária reuniu todas as condições necessárias para iniciar as obras e, por conseguinte, avaliar os acontecimentos, estruturar seu pedido e formalizá-lo à agência. Nesse contexto, nota-se que a concessionária demorou cerca de 45 a 50 dias para encaminhar seu pedido. Portanto, considerando a complexidade dos fatos e volumes dos documentos, é razoável considerar que a concessionária foi diligente para encaminhá-lo à ANAC. Em complemento a esse quesito de tempestividade, ainda cabe avaliar o mérito do pleito. Considerando a alegação de risco alocado ao poder concedente, verifica-se que ocorreram duas situações possíveis. A primeira, na obtenção do licenciamento prévio, e a segunda, no licenciamento de instalação. Segundo os dados do processo e a norma estadual anteriormente referenciada, o prazo legal seria de 10 dias para a obtenção do licenciamento prévio. Todavia, para o segundo caso, ou seja, no licenciamento de instalação, o prazo legal seria de 6 meses, como prescrito na resolução CONAMA citada anteriormente. Nesse cenário, os prazos realizados foram de 183 dias para a expedição da LP, solicitada em 29 de outubro de 2014 e emitida em 30 de abril de 2016, e 152 dias para a expedição da LI, a qual ocorreu em 29 de setembro de 2015. Assim, a área técnica, ao analisar estes dados, reconheceu o risco alocado ao poder concedente somente na primeira hipótese, que é a obtenção do licenciamento prévio. Portanto, entendo que o pedido da concessionária foi tempestivo e que contém razões devidamente documentadas e justificadas, não sendo mero instrumento como intenção de fundamentar e justificar os fatos ocorridos. Da ausência de má-fé da concessionária. Um dos pontos relevantes para a minha análise foi tentar identificar se a postura da concessionária foi ou não proativa e comprometida com os objetivos estabelecidos no contrato. Nesse sentido, percebi que houve sim uma preocupação constante por parte da BH Airport em buscar soluções e ações que viessem ao encontro da efetividade na execução contratual, possibilitando dessa forma o atendimento eficaz da sociedade em geral. Como exemplo desta percepção, destaco: 1. A fim de prover uma capacidade operacional adicional àquela prevista no contrato, já que o TPS-2 estava em construção e o TPS-1 em reforma, a concessionária, por decisão unilateral, optou por reformar o TPS-3, tornando-o apto a processar voos regulares internacionais. Nesse intuito, em 16 de setembro de 2015, ou seja, mais de 12 meses antes da efetiva entrega do TPS-2, o TPS-3 entrou em operação e o aeroporto passou a ofertar uma capacidade adequada à movimentação de passageiros. 2. Com o intuito de mitigar riscos no atraso das obras do TPS-2, antes da obtenção do licenciamento ambiental de instalação, a BH Airport adiantou todas as ações possíveis que não dependiam desse licenciamento, tais como remoção do queroduto das fundações do TPS-2, retirada das interferências da rede elétrica, rede de dados, eletrônica e iluminação do pátio de aeronaves existentes no local de construção do TPS-2, contratação da fabricação da estrutura mecânica para o TPS-2, celebração de contrato para o contrato das obras civis do TPS-2, bem como contratação de empresas especializadas em gerenciamento de projetos para o acompanhamento dessas obras civis. 3. Como anteriormente mencionado, no item C, o órgão ambiental do Estado de Minas demorou 183 dias para expedir a LP. Destaco, entretanto, que esse prazo não foi maior
devido ao mandato de segurança interposto pela BH Airport contra aquele órgão ambiental. Assim, em caráter liminar, em 30 de abril de 2015, foi concedida a LP para a construção do TPS-2. Assim, pelo exposto, entendo que não resta dúvida quanto ao desempenho da concessionária, demonstrando possuir boa-fé e agir efetivamente para que o contrato produzisse os efeitos almejados. Quanto ao planejamento e execução da obra, não só a boa-fé da concessionária é demonstrada, como também sua capacidade de planejamento e efetividade na sua execução é percebida. De posse da LI, emitida em 29 de setembro de 2015, a concessionária, por meio do documento BH-DIN 54-2015, de 9 de outubro de 2015, acostado ao processo 58-2016, que se refere à execução da fase 1B, formalizou seu planejamento para a execução das obras daquela fase. Este plano continha todo o detalhamento das atividades envolvidas, bem como seus respectivos prazos. Dentre todas as atividades elencadas no documento, aquela que iria demandar maior prazo de execução era a construção do Terminal de Passageiros 2, a qual estava prevista para terminar em 30 de novembro de 2016. Ou seja, assim que reuniu todas as condições necessárias, a concessionária formalizou um plano e o seguiu até a conclusão de todas as obras, demonstrando de forma cabal sua efetividade na condução daquilo que lhe era imputado pelo contrato. A fim de ratificar a competência da concessionária na gestão e execução das obras, destaco também o fato de o plano elaborado ter sido confrontado com situações pluviométricas adversas. A BH Airport, em sua correspondência de 081 de 12 de abril de 2017, pondera que precipitações pluviométricas acima de 10 milímetros diários impactaram significativamente a execução das obras, principalmente naquelas que envolvem serviços de terraplanagem e fundações. Tais serviços são exatamente os iniciais das obras que coincidiram com o período chuvoso, repisando a eficiência da concessionária em concluir os empreendimentos dentro do prazo, não utilizando as intempéries do período para abster-se de responsabilidade de cumprir o cronograma proposto. Quero dizer aqui, senhores, que a despeito dos problemas pluviométricos, ela cumpriu o planejamento inicial de 30 de novembro, que havia sido o que ela idealizou no início do trabalho. Segundo a concessionária, o próprio poder público reconhece esse fato e, para demonstrá-lo, referencia o acordo do TCU plenário 490/2005, que analisa a obra de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, e esclarece: 13. Nada obstante, abre aspas, o impacto e alcance da redução do fator de eficiência atribuído aos efeitos das chuvas no orçamento dos lotes foram significativamente reduzidos durante o trabalho de revisão, causando uma redução igualmente expressiva no valor total das planilhas. Este fato vem demonstrar a efetividade do exame crítico exercido pela equipe de inspeção em conjunto com os técnicos do DENIT sobre a metodologia adotada na versão anterior do orçamento. Entre as alterações metodológicas adotadas, cumpre lembrar, em primeiro lugar, que no cálculo do fator de redução levou-se em conta apenas as precipitações diárias superiores a 8 milímetros, atendendo ao princípio de que chuvas pouco intensas não são capazes de interferir decisivamente na produtividade das máquinas. Fecha aspas, grifo nosso. Seguindo essa diretriz de que chuvas acima de 10 milímetros impactam a execução dos trabalhos, consultou-se o site do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, Estação Belo Horizonte-Pampulha, e apurou-se o número de dias em que houve essa quantidade de chuvas nos primeiros 6 meses de execução da obra, outubro de 2015 a março de 2016, sendo que os dados mensurados resultaram em 38 dias. Não há dúvidas de que esses 38 dias de chuva intensa impactaram a execução da obra, pois os danos causados pela chuva necessitam ser reparados ou ainda há necessidade de mais alguns dias para que o terreno esteja em condições de retrabalho, escavação, etc. Isto é um fato não apenas reconhecido pelo Tribunal de Contas, como de senso comum a todos que trabalham com obras de infraestrutura e de engenharia. Logo, a concessionária, ao elaborar seu plano em outubro de 2015, já conhecendo o período de chuvas ordinárias que teria nas fases mais críticas da obra, usou de sua experiência e de seus conhecimentos técnicos, avaliou os riscos relacionados à precipitação pluviométrica e propôs um cronograma acertado que já contemplou os dias que não seriam efetivamente produtivos por motivos climáticos. Tais dias são previsíveis e mensuráveis. A própria Corte de Contas entende que o planejamento de obras deve contemplar os impactos de chuvas ordinárias e, além disso, permite a dilação de prazos de execução de obras no caso de chuvas extraordinárias. O
concessionária, portanto, considerou as chuvas ordinárias e foi eficiente, de tal modo que as chuvas extraordinárias não impactaram o cronograma final. Repiso, a concessionária enfrentou cerca de 38 dias de chuva intensa na sua fase mais crítica, podendo serem caracterizadas como extraordinárias, e mesmo assim cumpriu de forma eficaz o cronograma pré-estabelecido, absorvendo todos os efeitos desse fenômeno sem provocar atrasos na previsão que houvera feito. Ademais, se considerarmos a eficácia do contrato 7/5/2014, o prazo de término da fase 1 Bravo, inicialmente previsto no contrato para 30/4/2016, e o tempo previsto de 6 meses para a obtenção do licenciamento de instalação definido na Lei 14.184 do Estado de Minas, temos uma janela prevista em contrato de 18 meses para a realização de todas as obras, desde a preparação do terreno e fundações até o pleno funcionamento da nova edificação. Porém, se considerarmos os acontecimentos, vemos que a concessionária realizou essas obras em 14 meses, que é o período compreendido entre a emissão da LI e a data de 30/11/2016, previsão de conclusão da BH Airport. De fato, e não meramente por suposição, percebo que a concessionária foi extremamente eficiente na gestão das obras, demonstrando que o impacto na emissão do licenciamento ambiental foi tratado da melhor forma possível e que os prazos planejados foram adequados. Do interesse público. Uma definição em linguagem mais coloquial, interesse público é o conjunto de interesses que os indivíduos pessoalmente têm enquanto membros do corpo social. Ou seja, o interesse público é um veículo para a realização dos interesses individuais dos sujeitos que integram a sociedade. Nessa direção, não basta que a concessionária tenha desempenhado seu papel de forma tecnicamente exemplar, mas, acima de tudo, se o que foi proposto e realizado durante a fase 1B está alinhado com os objetivos estabelecidos para a concessão, ou seja, aquilo que foi realizado pela BH Airport foi reconhecido pela sociedade em geral como um desempenho adequado. Para analisar o desempenho da concessão, sob esta perspectiva, me recorro à pesquisa permanente de satisfação do passageiro realizada pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério do Transporte, Portos de Aviação Civil, quando desse instrumento verifica-se que o indicador satisfação geral do passageiro para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, alvo da concessão hora em discussão, fechou o ano de 2014 em 3,81, 2015 4,10 e 2016 4,23. Portanto, fica demonstrado que o passageiro reconhece uma evolução no desempenho do aeroporto e, nessa linha, pode-se inferir que o interesse público está sendo atendido satisfatoriamente. Da deliberação. Por tudo quanto acima exposto, considerando os ditames da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, Decreto 7.624, de 22 de novembro de 2011, e da Lei 8.666, de 21 de junho de 93, considerando que não existem óbices jurídicos e que todo o formalismo administrativo foi realizado, considerando que foi demonstrada a inexistência de má-fé por parte da concessionária, BH Airport, considerando que um planejamento detalhado foi elaborado e formalizado à ANAC, assim que as obras da fase 1B se iniciaram e que este previa a conclusão dos trabalhos até 30/11 de 2016, considerando que o planejamento apresentado à ANAC foi executado sem desvios, mesmo que situações adversas tenham sido enfrentadas, tal como o regime pluviométrico nas fases iniciais das obras, considerando que o interesse público está sendo atendido satisfatoriamente, como comprovado na evolução crescente do indicador satisfação geral do passageiro, da pesquisa permanente de satisfação do passageiro, que é realizada pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério do Transporte, Porto e Aviação Civil, e, por fim, considerando os elementos fáticos dispostos nos autos e por todas as razões acima expostas, voto por aprovar a elaboração de termo aditivo ao contrato 002 ANAC 2014 SBCF, definindo-se a data de conclusão da fase 1B em 30/11 de 2016. Além desta convicção, opino ainda pelo entendimento de que as obras relativas à reforma do terminal de passageiros 01, que consta do anexo 3, obras do Poder Público, item 4, obra de reforma, modernização e ampliação do TPS-1 e adequação do sistema viário, não sejam incluídas como investimentos obrigatórios inerentes à fase 1B, mas como sendo um requisito fruto das cláusulas que constam do capítulo 2 do objeto, seção 7, das obras do Poder Público. É como voto, senhores. Diretor Juliano. Primeiro, queria parabenizar o relator pelo voto. Conseguiu esclarecer e sintetizar bem essa discussão, que é bem complexa e já se arrasta há algum tempo. Vou me ater aqui aos aspectos do voto que falam especificamente sobre o prazo.
E, por favor, se eu estiver falando alguma imprecisão, me corrija. Acho que a superintendência, quando fez a análise, optou por fazer uma análise dia a dia do pleito e aí chegar a uma conclusão da quantidade de dias e, a partir dessa conta, dizer qual seria a data final para a conclusão das obras. Salvo engano, foi concedido 161 dias, o que daria 8 de outubro, e a concessionária havia pedido 53 dias a mais, sendo que ela, de fato, inclusive, concluiu a obra um dia antes, né? Na análise da SRA, de fato, não foi a superintendência não enfrentou essa questão da diferença do regime de chuvas, uma vez que foi deslocado o período de obra para um período chuvoso, e foi muito bem colocado pelo relator. Acho que isso é um assunto já enfrentado pelo TCU. Para aquilo que é regime de chuva extraordinário, você de fato pode considerar a dilação do prazo para a conclusão das obras. E minha assessoria acompanhou o trabalho que a sua assessoria fez aí para fazer essa medição. E aí, mais uma vez, fica aqui parabéns ao trabalho que foi feito. E, inclusive, utilizando premissas até conservadoras, chegou-se a pelo menos mais 38 dias. E aí, por que eu estou falando isso? Acho que, no fim das contas, seja pela metodologia que a superintendência utilizou, seja pela metodologia que o senhor está propondo, que é pelo prazo total de conclusão das obras no período inicial versus aquele solicitado pela concessionária depois da obtenção da licença ambiental, em qualquer um dos dois casos a gente acaba fatalmente chegando na mesma conclusão, que é pelo deferimento. Então, feitas essas considerações, eu queria acompanhar o relator. Diretor Fenelon. Bom, também queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o relator, que sempre se engaja numa busca incansável pela razoabilidade, pelo consenso e pelo interesse público. E acompanhar integralmente o voto e as palavras do diretor Juliano. Diretor Bezerra. Eu também concordo, e só complementando a fala do diretor Juliano, o TCU considera não somente as chuvas extraordinárias, e o caso aqui, além de ter chuvas extraordinárias, o que aconteceu foi que o início da obra, que estava previsto para um período seco, por causa dos 6 meses de atraso da licença, jogou esse início para justamente um período chuvoso. E todo mundo sabe que iniciar uma obra de fundação e tudo mais em período chuvoso é muito mais complicado. Então também acompanho o relator e concordo plenamente com as justificativas apresentadas. Bom, eu também faço minhas palavras dos demais diretores. Eu acompanho o relator, aprovado por unanimidade. Obrigado, doutor.